Coisas que você não percebeu em Titanic. Esses erros são inacreditáveis. Titanic é um dos filmes mais bem-sucedidos da história, e mesmo assim tem vários erros e detalhes que você não percebeu. Um dos erros mais conhecidos do filme é justamente a cena final em que o casal usa uma porta quebrada para tentar se salvar, enquanto Rose consegue ficar em cima e é salva. Seu par romântico, Jack, não consegue e perde a vida ali mesmo. Mas só tem um pequeno detalhe. Se você pensar bem, dava para os dois ficarem em cima dessa porta tranquilamente. A ideia era deixar a cena bem emocionante, com um personagem se sacrificando pelo outro, mas no fim, dava para os dois saírem vivos. Durante muitos anos, o diretor do filme defendeu as gravações, dizendo que não tinha espaço para o casal, mas com o tempo ele acabou cedendo e admitiu que foi um erro. E o mais impressionante é que este artefato real recuperado dos destroços se parece misteriosamente com aquela porta usada no fim do filme. Mas acredite, o casal principal do filme não é real. Todo mundo se emocionou com a história de Jack e Rose, mas a verdade é que eles nunca existiram e toda essa história é apenas ficção. A personagem Rose até foi inspirada em uma atriz famosa há alguns anos atrás, enquanto Jack não teve nenhuma inspiração especial. Apesar disso, essa história tem alguns elementos que realmente aconteceram. Por exemplo, Rose recebe um colar que está com ela no filme inteiro, e existe a história de um casal que fez algo parecido. Na história real, Henry, que tinha 39 anos, tinha uma amante chamada Kate, de só 19. Eles combinaram de embarcar no Titanic para dar uma escapadinha juntos, já que Henry era casado, e antes disso ele deu a ela esse colar. Só que durante o naufrágio, Henry não sobreviveu porque não sabia nadar, enquanto Kate conseguiu escapar com vida e passou a usar o colar como um talismã de boa sorte. Bem parecido com a história do filme, né? Apesar disso, vários personagens foram inspirados em pessoas que realmente estavam na embarcação. Por exemplo, a personagem interpretada por Kathy Bates faz referência a Margaret Brown, conhecida como Molly Brown. Ela foi uma das poucas sobreviventes da tragédia e também ajudou a arrecadar doações para os outros sobreviventes. O primeiro oficial, William Murdoch, interpretado por Ewan Stewart, de fato existiu, mas sua história é bem mais heróica do que o filme. No filme, ele dispara contra duas pessoas e depois tira a própria vida, mas na vida real foi bem diferente. Murdoch lançou 10 botes salva-vidas para ajudar nos resgates dos passageiros, antes de afundar na água. E uma das histórias mais bonitas é a do casal de idosos, que tem uma das cenas mais tristes do cinema, quando resolvem passar os últimos momentos de vida abraçados. Toda essa realidade só foi possível porque o diretor James Cameron se esforçou muito em tornar o filme real, tanto que ele visitou o local do desastre várias vezes. O horário do naufrágio foi idêntico ao da vida real. No filme, Jack e Rose marcam de se encontrar às 2h20 da manhã, e foi exatamente nesse horário que o Titanic sofreu o acidente e começou a afundar. Mas você sabia que a Madonna quase fez parte do filme? Para viver a personagem Rose, Kate Winslet teve que disputar o papel com Madonna e Nicole Kidman, duas mulheres bem mais famosas na época. Além disso, Leonardo DiCaprio não era o favorito do estúdio para o papel de Jack. Eles queriam Matthew McConaughey. E falando da atriz, ela quase perdeu a vida durante as gravações. As cenas que ela fez na água foram tão reais que ela ficou doente de verdade. Geralmente atores usam roupas térmicas em situações assim para não ficarem doentes. Mas Kate preferiu gravar sem as roupas para não prejudicar as gravações, o que lhe rendeu uma pneumonia bem grave. Outro detalhe bem realista no filme foi o momento em que o navio afunda. Uma investigação feita em 1912. Logo após a tragédia, descobriu que houve exatamente 37 segundos entre o momento em que o iceberg foi visto e quando ele fez contato com o navio. No filme, o diretor Cameron certificou-se de que a cena entre o avistamento e o impacto durasse precisamente 37 segundos. Mas o filme também tem seus erros, por mais que sejam poucos. Um desses erros é o cabelo de Leonardo DiCaprio que se arruma magicamente sozinho. Em uma cena, ele aparece completamente descabelado e alguns minutos depois, aparece com o cabelo